Ok. Deixa eu começar? Boa noite, queridos amigos, meus diletos companheiros de estudos. Novamente, minha alma se alegra com a presença de todos vocês, por participarmos desse instante. E pedimos as bênçãos do alto para que não nos falte a luz do entendimento e não andemos em trevas, como só ia acontecer com todos nós. Muito bem, nós estamos estudando a física do espírito, um trabalho que terminamos de compor há pouco tempo. Já vamos adiantados no nosso estudo, já estamos aí, percorremos um terço da nossa obra e estamos praticamente começando agora o estudo da física quântica. Quando então, com muita liberdade de pensamento, nós vamos fazer a interpretação dos principais temas, das principais características que nos foi apresentado por essa intrigante e importante ciência dos nossos dias. Então, hoje vamos fazer uma introdução ao nosso mergulho no coração da matéria. Estivemos até então dirigindo os nossos olhos para as alturas incomensuráveis do céu e tivemos a oportunidade de apreciar um pouco a casa cósmica, essa estupenda construção que nos alberga. Então, estivemos falando do macrocosmo, das suas distorções relativistas, das suas origens, dos seus fins, e discutimos algumas de suas estruturas. Agora, então, nós vamos voltar os nossos olhos para baixo. Vamos agora ao micromundo. Vamos, até onde nos é possível, né, com a ajuda da nossa ciência, observar um pouco do comportamento da matéria na sua intimidade. Então, nós vamos fazer um mergulho profundíssimo na estrutura da matéria. Então, acho conveniente nós nos situarmos, porque nós estamos no meio destes dois universos. O macrocosmos, com a sua estonteante vastidão, e o microcosmo, os seus comportamentos absurdos, com a sua magia que, de certa forma, nos atrai, nos encanta. Então, nós estamos nesse meio, entre o macro e o micro. E vamos mergulhar, então, num mundo infinitamente pequeno. Vamos trazer para vocês algumas ideias, né, de onde é que nós vamos, onde é que nós vamos observar. É muito difícil para a nossa mente nós concebermos Uhum. dimensões tão reduzidas, mas é interessante fazermos um pequeno esforço para isso. Bem, nós podemos observar células, né? São estruturas diminutíssimas que compõem o nosso organismo. E as células nós vamos observá-las com o microscópio óptico. O microscópio óptico são as estruturas que todos conhecemos, capaz de aumentar até 2.500 vezes o objeto sob nossa análise. Então, se nós aumentarmos 2.500 vezes os tecidos vivos, nós vamos divisar as células. E com 2.500 vezes de aumento, que é o máximo que as lentes comportam, nós podemos enxergar bactérias. São os menores seres vivos que nós podemos divisar, são as bactérias, né? E aí nós estaremos num universo que será medido pela milésima parte de um milímetro, que nós chamamos micrômetro. Então, um milímetro, que é um riscozinho de lápis, né? Se nós dividirmos um milímetro em 1.000 vezes, nós vamos nos encontrar com o mundo celular e bacteriano.
onde, então, vamos medir as coisas em micrômetro, né? Alguns dizem micrômetro, mas parece que a correta pronúncia é micrômetro. Antigamente se chamava micron, né? O micra, que é o plural, mas houve uma padronização, né, no nosso idioma, de forma que o nome correto é micrômetro, que é a milésima parte de 1 milímetro. Nós vamos nos deparar, por exemplo, com a maior célula do corpo humano. Sabem qual é a maior célula do corpo humano? É um óvulo maduro. O óvulo maduro ele tem 100 micrômetros. Ele está no limite da nossa visão. Nós conseguimos enxergar um óvulo maduro como um ponto diminutíssimo que temos que forçar a visão para enxergar. Mas é possível divisar a olho nu um óvulo maduro, um pontinho, um cisquinho menor que uma poeira, um diminutíssimo ponto, o menor ponto que os olhos humanos podem captar. Nós vamos divisar, então, a maior célula do nosso corpo, ou do corpo da mulher, né? Que é o óvulo maduro, que tem 100 micrômetros, né? Antigamente falava 100 micra, ainda sou do tempo dos 100 micra, né? Ou seja, ele está na ordem de 1/10 de 1 milímetro. Então, você pega 1 milímetro, corta em 10 partes, corta no meio de novo, vai cortando, cortando, né? E a 10ª parte, nós vamos nos encontrar, então, com a dimensão limítrofe do nosso campo de visão, que é um óvulo, né? A menor, por curiosidade, né, a menor célula do corpo humano é o espermatozoide, desconsiderando a sua cauda, que sua cauda é muito longa, se você for medir a cauda junto, ele se torna maior. Mas a menor célula do corpo humano é o espermatozoide, que tem 3 micrômetros. É diminutíssimo perante o óvulo, né? É menos do que 1/10 do tamanho do óvulo, o danadinho do espermatozoide, né? Bem, então, aí a gente já tem uma certa ideia das dimensões, né? Então, o nosso mundo celular ele é menor do que um pontinho que nós podemos divisar. As células, então, são invisíveis aos nossos olhos, né? Já as bactérias, elas são muito pequenas, invisíveis a olho nu, né? Mas podem ser divisadas no microscópio, né? E elas têm aí 1/10 do tamanho de um espermatozoide, né? Elas vão ter aí 1 micron, ou 0,1 micron, né? Por aí nós vamos nos encontrar com o micrômetro, né? Nós vamos encontrar com as bactérias. Já os vírus são invisíveis, a microscopia óptica, né? Os vírus não foram identificados pelo microscópio óptico, né? E é curioso até a gente se lembrar da história, né? Como que o nosso Pasteur, né? Que foi o descobridor do micromundo, né? E ele que descobriu o universo bacteriano, né? E identificou, então, a etiologia das doenças infecciosas. Ele se deu conta da existência de certos agentes infecciosos que ele não podia divisar, que ele não conseguia cultivá-las no seu pequeno laboratório, né? Mas ele identificou o vírus, né? Sem vê-lo, sem registrá-lo, né? Mas por exemplo, ele desenvolveu a vacina antirrábica, que é uma vacina, né, contra um vírus, e ele não pôde identificar esse vírus, né? Então, apenas com o desenvolvimento dos microscópios eletrônicos, o microscópio eletrônico não utiliza a luz visível para aumentar os objetos, ela utiliza raios de elétrons, né? E foi desenvolvido por um alemão em 1931. O microscópio eletrônico ele consegue aumentar 20.000 vezes um pequeno objeto. Então, aí nós chegamos no universo dos vírus e das moléculas, das grandes moléculas. Não enxergamos ainda os átomos, né? E aí nós vamos ter uma outra unidade de medida, porque o micrômetro já é insuficiente, né? Nós, então, vamos nos encontrar aí com o nanômetro,
que é 1000 vezes menor do que 1 micrômetro. Então, você pega 1 milímetro, divide em 1000, você tem 1 micrômetro. Você pega 1 micrômetro, divide em 1000 de novo, e você tem 1 nanômetro. Vamos imaginando aí que dimensão nós já estamos, né? Estamos numa dimensão já diminutíssima. Esse é o universo dos vírus e das moléculas, né, que puderam ser, então, fotografadas ou eletrografadas, né, pelo microscópio eletrônico, né? Mas não chegamos ainda no átomo. Para visualizar o átomo, nós vamos precisar de um microscópio chamado microscópio de tunelamento ou microscópio de corrente de tunelamento, que utiliza uma propriedade muito interessante das partículas atômicas, que é o tunelamento. Nós vamos conversar mais adiante sobre essa propriedade interessante do mundo quântico. E não é que ela é utilizada, né, de uma forma prática para se enxergar o universo atômico. Então, é possível, sim, enxergar o universo atômico com microscópio de tunelamento. Nós vamos falar mais disso, né? Aumenta 100 milhões de vezes. Então, vejam bem, o microscópio óptico, 2.500 vezes. O eletrônico, 2.000 vezes. O de tunelamento, 100 milhões de vezes. Então, aí vocês já ficam pensando, é como que eu vou, né, enxergar um pontinho, um óvulo, que é o pontinho mínimo que você enxerga, né? Divide esse pontinho por 100 milhões de vezes. Dá para conceber isso? É muito pequenininho, não é verdade? É tão pequenininho que numa pontinha de alfinete nós vamos ter milhões de átomos. Você divide uma pontinha de alfinete por 100 milhões de vezes, você chega no universo atômico. Aí você tem uma outra medida para dimensionar este universo, é o Angstrom. O Angstrom é 1/10 de nanômetro. E, então, nós vamos nos encontrar com átomos, os átomos maiores têm aí 2, 3 angstrom de diâmetro. São 100 vezes menores do que um vírus. O vírus é 1000 vezes menor do que uma célula, né? Então, daí a gente tem uma ideia de onde é que nós vamos estar. Nós vamos estar nesse mundo diminutíssimo. Mas vejam bem, nós vamos ainda penetrar numa outra dimensão ainda inferior ao átomo, que é o universo subatômico, que é onde se desenvolvem os estudos da física quântica. Nós vamos em dimensões 1000 vezes menores do que o átomo. Aí a gente já não dá conta mais de imaginar que dimensão é essa. É curioso pensar nisso, né? É uma dimensão mas tão pequena que a nossa mente não alcança a compreender onde é que nós estamos. Espero que vocês tenham, pelo menos, né, acompanhado um pouco desse mergulho no micromundo e tentem imaginar essas dimensões, né? As dimensões subatômicas, onde nós vamos nos encontrar, então, com as partículas que formam o átomo, que são 1000 vezes menores do que o átomo, em média, né? Porque pode-se considerar até mais do que isso, né? Tá certo? Então, para que a gente tenha uma ideia do tamanho dessas dimensões, e tem uma comparação, existem várias comparações, tem aquela, por exemplo, que fala que se você aumentar um átomo ao tamanho de um estádio de futebol, um Maracanã, um Mineirão, você terá o núcleo como uma bola no centro do campo, o elétron como uma ervilha circulando fora da arquibancada. Quer dizer que aquilo ali é só espaço, né? As, a, as dimensões daqueles elementos são exíguas. Esse é um exemplo que eu já li, mas tem um outro muito interessante para que a gente tenha uma ideia das dimensões. Essa outra comparação é interessante, que ela nos fala assim, se você pegar um átomo
e aumentar ele ao tamanho da Terra, do planeta Terra, o próton e o nêutron, que são suas partículas fundamentais, serão do tamanho de uma roda gigante. O que é uma roda gigante diante da Terra? É um cisquinho perto do tamanho da Terra, não é verdade? Mas é isso que forma essa estrutura imensa. É formada por partículas que são muito pequenas em relação ao seu volume. Então, o próton seria uma roda gigante se o átomo fosse do tamanho da Terra. Os prótons são formados por partículas ainda menores, que são os quarks. O próton é formado por 3 quarks. O quark é 1000 vezes menor do que o próton. Nessa comparação, o próton seria um CD. Olha só que tamanhozinho do CD diante da roda gigante. É como se 3 CDs fizessem a roda gigante. Aí tem já alguma coisa muito estrombótica, né? Como que 3 CDzinhos formam uma roda gigante? Eu não sei. Porque quando os 3 juntam, ele vai pesar como uma roda gigante, ele vai pesar 1000 vezes do que ele mesmo. Né? É esquisito, isso já é uma incongruência. Vão se acostumando com essas incongruências, né? Porque, do ponto de vista macroscópico, não tem como 3 CDs formarem uma roda gigante, ter o peso de uma roda gigante. A gente já vai entendendo que, se você agitar esses CDs a velocidades absurdas, aí sim eles vão construir a roda gigante, né? Pela propriedade do movimento. Isso é só uma introdução ao assunto, né? Mas o que é um CDzinho diante de um planeta Terra? Não é nenhuma poeirinha, não é nada, né? Pois são esses CDzinhos que formam essa estrutura toda. Os átomos são feitos de quarks, né? O que tem de peso no átomo é feito de quarks, quarks e elétrons, porque os quarks formam prótons e nêutrons. Então, daí a gente tem uma ideia, espero que tenham, né, tido uma ideia de onde vamos penetrar. Este é o coração da matéria. E aí que a ciência começa a pesquisar o comportamento deste micro-universo, desse universo infinitamente pequeno, né? Pois bem, então, vamos começar contando para vocês a breve história do átomo. De onde vem essa história do átomo? Vocês se recordam que nós já estudamos lá aquele capítulo em que buscávamos pela unidade fundamental do universo, queríamos entender de que é que está feito o universo, e nós tínhamos as propostas todas daqueles chamados unitaristas, né, os pré-socráticos, né, o Tales, Anaxímenes, Anaximandro, né, Empédocles, né? E o Demócrito havia feito uma proposta, vocês se recordam da proposta do Demócrito? Que tudo estaria feito de partículas diminutíssimas, indivisíveis, em agitação num espaço vazio. Então, o grande criador da ideia do átomo é Demócrito, né? Na verdade, Demócrito era discípulo de Leucipo, né? Viveu no século V a.C., na Grécia Antiga. Ele se dizia discípulo de Leucipo, né? Que teria escrito a Grande Ordem do Universo, e Demócrito diz ter escrito a Pequena Ordem do Universo, né? Essas obras não chegaram apenas fragmentos, mas é daí que vem a palavra átomo, formado, então, do grego tomo, que significa parte, e a, que é ausência, né? Então, tomo é sem partes, aquilo que não pode ser partido, né? Essa palavra tomo era famosa nas enciclopédias. Vocês lembram da britânica, que tinha os tomos, né? Hoje a gente já não usa mais os tomos, que nem enciclopédias se usam mais, né? Mas na minha época de criança, a enciclopédia tinha os tomos, né? Que eram seus volumes, né? Então, tomo é parte, a é sem, então é sem parte, né? O indivisível. Essa era a ideia do átomo, né? Essa ideia não pegou entre os gregos. Os gregos, de certa forma, tinham horror ao vazio e ao infinito, e o universo de Demócrito era um universo infinito,
feito de vazios ocupados por diminutas partículas, e essa ideia não pegou, né? O que pegou foi a cosmogonia dos quatro elementos, né? Pregoada por Empédocles, defendida por Aristóteles, e que situava o nosso universo dentro das redomas, né? Vocês lembram dessa história toda, se conformava melhor aos conceitos humanos. Então, a ideia do átomo ela esteve silente, pertenceu apenas às disquisições filosóficas ao longo dos tempos, até o início do século XIX. Né? Aliás, né, é justo nós falarmos que Newton, no século XVII, ressuscitou parcialmente o atomismo democristiano. Né? Então, o Newton, ao contrário das concepções vigentes na sua época, na sua obra Principia, ele lançou a ideia de que a matéria estaria feita por entidades diminutíssimas e indivisíveis, que ele chamou de grãos ou grânulos, né? Que seriam sólidos, compactos, duros, impenetráveis e móveis, né? Agitados por energias. Então, essa era a ideia de Newton. Então, Newton foi um dos primeiros pensadores a ressuscitar o atomismo grego, o antigo atomismo grego, e depois de praticamente quase 2000 anos, né? Do século V antes de Cristo ao século XVII. Né? Porque até então, o que vigorava antes de Newton eram as concepções de René Descartes, na França, né? Do seu universo fluídico, que nós já conversamos sobre isso também. E, segundo Descartes, o universo era preenchido por uma substância fundamental, o éter cósmico, do qual derivaria a matéria compacta. Né? Então, o éter cósmico seria uma matéria sutil, da qual derivaria a matéria compacta. Então, o Descartes negou a cosmogonia dos quatro elementos que ainda vigoravam, né, como herança da Idade Média, mas ele também não era atomista, porque o universo fluídico era um universo contínuo, leitoso. O fluido cósmico universal era algo que preenchia o vazio com uma continuidade, como algo, né, um lençol diáfano, porém contínuo. Né? E o universo cartesiano não possuía vácuo, não tinha vazio, porque eram preenchidos pelos fluidos, pelo éter cósmico. Né? Então, a matéria, né, a rex extensa, as coisas exteriores estariam feitas, então, desse fluido compactado. Né? Não havia lugar para o vazio de Demócrito ou pelo universo feito de grânulos. Não havia lugar. Né? Mas vem o Newton com essa ideia, mas essa ideia não teve um respaldo no século XVII, século XVIII. Essa ideia não tinha como ser averiguada, como ser explorada. Então, ficou o dito pelo não dito, até que, no ano de 1803, aí sim começa a história do átomo. No ano de 1803, o químico físico inglês John Dalton, estudando os gases, as propriedades dos gases, ele imaginou que a única forma de explicar as propriedades dos gases, propriedades de expansão, propriedade de pressão dos gases, seria considerar que os gases seriam feitos de partículas diminutíssimas que se agitavam à medida que o gás era aquecido. A sua ideia era brilhante, foi um insight fantástico do John Dalton, né? Do inglês. Né? Então, ele lançou essa ideia de que os gases eles não eram feitos por fluidos contínuos, mas eles tinham a natureza corpuscular. Eles seriam feitos de bolas sólidas, homogêneas e diminutas. Então, ele publicou um trabalho considerando que, se os gases eram feitos assim, toda a matéria seria feita da mesma forma. Então, ele generalizou aquilo que ele imaginou para os gases, para toda a
composição da matéria, para toda a matéria do universo. Então, toda a matéria do universo estaria formada por diminutas bolas. Essas bolas seriam eletricamente neutras, se ajuntavam e se misturavam para formar tudo que existe. A sua ideia foi chamada de bolas de bilhar, a sua teoria, né? Bolas de bilhar. E suscitavam, então, a exata ideia do átomo de Demócrito. O átomo de Demócrito era assim, eram diminutas esferas intercaladas por espaços vazios, né? E, segundo a teoria do Dalton, essas bolas elas podiam ser imantadas, magnetizadas ou eletrificadas pelos fluidos elétricos e magnéticos, porque, na sua época, essas energias, assim como também a energia calorífica, eram considerados fluidos, emanações, né? E essas emanações poderiam penetrar nessas bolas de bilhar e conferir a elas propriedades da eletricidade e do eletromagnetismo. Essa era a ideia, então, do Dalton. Mas a ideia dele não vigorou. E não pegou, digamos assim, né? Mas estejamos atentos, porque nesse então, essas concepções ainda eram dualistas. A concepção newtoniana também era nitidamente dualista, porque havia uma separação entre matéria e energia. Existiam as bolinhas de bilhar, essas bolinhas eram impregnadas pela energia, aquecidas, movidas, imantadas, eletrificadas pela energia, mas a energia tinha uma natureza distinta da matéria. A energia era um fluido, né? Bem, mas a ideia não pegou. Ainda assim, 40 anos depois, porque isso se deu em 1803, aproximadamente 40 anos depois, em 1845, John James Watson, um físico escocês, repetiu os estudos de Dalton e lançou uma teoria, uma tese. Ele escreveu uma tese, né, que é a teoria cinética dos gases, onde ele imaginava que a única forma de explicar o comportamento dos gases era concebê-los formados por moléculas submicroscópicas. Assim, o Waterston denominou os seus átomos, moléculas submicroscópicas. O seu trabalho foi duramente criticado na Academia Real de Ciências de Londres e chegou a ser proibida de ser lida, porque acharam um absurdo aquela ideia dele, né? Um grande físico que dominava lá a Academia Real de Ciências de Londres, né? O Ernest Mach, que foi um físico brilhante, né? Um físico austríaco, era um físico de grande preponderância na época, e as suas ideias sobre espaço-tempo foram fundamentais, foram cruciais para Einstein, né? Einstein, de certa forma, ele bebeu das teses de Ernest Mach, para conceber a sua teoria da relatividade, e ele foi um dos eminentes cientistas da época que dizia que os átomos eram entidades imaginárias que não poderiam ser levados a sério e jamais a ciência iria comprovar a existência deles. Então, a ideia morreu. A ideia de Dalton também não foi adiante e o átomo não caminhava, né? A história do átomo não caminhava. Até que, em 1897, Joseph Thomson, um físico britânico, fez uma interessante descoberta. Ele descobriu que a eletricidade estava formada por diminutos corpúsculos eletricamente carregados de energia negativa, eram atraídos pelo positivo, né? Ele chamou esses corpúsculos de elétrons. E foi uma revolução no pensamento da época. Primeiro, porque destituiu a ideia de que a eletricidade era um fluido contínuo. A eletricidade era formada por correntes corpusculares de elétrons, né? O elétron era a partícula que carregava a eletricidade.
Então, e ele contrariou o modelo de Dalton, que concebeu as bolas de bilhar eletricamente neutras. A matéria agora tinha uma carga elétrica, a matéria era elétrica. A matéria juntava energia e massa num corpúsculo, né? E outra ideia é que os elétrons se mostraram extremamente diminutos, demonstrando que a matéria estava dividida em partes ainda menores do que as bolas de bilhar de Dalton. Eram entidades menores ainda. E como existiam partículas negativas, e a matéria, no seu conjunto, ela se demonstra neutra eletricamente, então havia necessidade de partículas positivas. Deduziu-se, assim, a existência de partículas positivas que neutralizavam as partículas negativas. E, de fato, em 1918, Ernest Rutherford faz a descoberta da partícula positiva, o próton, né? E ele deu o nome de próton. Próton significa o primeiro, porque é o núcleo do hidrogênio, é o protótipo da matéria, né? É o próton. Então, de fato, aí veio a comprovação do próton e determinou-se a natureza corpuscular da matéria. Aí, a teoria fluídica de Descartes foi banida, né, dos meios científicos, já não se falava mais, como se deixou de falar, né, dos fluidos cartesianos, a teoria morre. A eletricidade não é um fluido, a matéria não é um fluido condensado, a matéria tem uma natureza corpuscular. E o Thomson, então, faz uma nova investida no modelo atômico. Ele pega as bolas de bilhar do Dalton e incrusta as bolinhas de bilhar com pequenos grânulos que são os elétrons. Então, ele vai conceber a matéria como uma massa homogênea, carregada positivamente, porque não se conhecia ainda o próton, incrustada de elétrons. Gerou uma figura que foi chamada pudim de passas. É o mais gostoso da física até agora, né? É o pudim de passas. O pudim de passas de Thomson era, então, uma massa incrustada por pontos à maneira de um pudim com passas incrustadas nele, né? Então, esse é o famoso pudim de passas do Thomson, né? Ele completou o modelo de Dalton. Mas, como vamos ver, né, o pudim durou muito pouco. Aliás, o pudim não podia sobreviver muito, porque ele é comido logo, né? O pudim. O pudim teve uma curta duração. Por quê? Em 1905, entra em cena Albert Einstein. Eu vejo muita gente falar Einstein, né? Mas eu tenho até vergonha de falar Einstein. Parece que em alemão é Einstein, mas no português mesmo é Einstein, né? O Einstein publica, em 1905, seu primeiro brilhante trabalho, um trabalho sobre o movimento browniano. O que é o movimento browniano? O movimento browniano é um movimento espontâneo que ocorre num líquido, como a água, por exemplo, quando sobre ela cai diminutos grânulos. Quando diminutos grânulos caem na superfície da água, esses grânulos começam a ter movimentos em zigue-zague. Isso é visível até a olho nu. Por exemplo, o pólen, quando cai na água, o pólen fica doidinho na superfície da água, fazendo movimentos meio caóticos em zigue-zagues e ficam ali numa espécie de uma dança. Por que se chama movimento browniano? Porque o biólogo Robert Brown, no século XIX, ele imaginou que os pólens estariam dotados de energia vital e que essa energia vital é que fazia com que ele se movimentasse na superfície da água. Esse era o conceito do Robert Brown, por isso ficou chamando browniano, movimento browniano, porque esse Robert Brown ficou implicado com esse movimento, né, e fez experiências com esses movimentos, mas, infelizmente, a ideia dele não triunfou. Por quê?
porque o movimento browniano ocorre também com substâncias inertes. Se você jogar cinza, né, bem fininha cinza na superfície da água, ou poeiras de minerais, né, na superfície da água, ou seja, elementos mortos, né, que não são como o pólen, que é vivo, né, não é um produto biológico. Então, mesmo essas substâncias têm o mesmo movimento. O movimento browniano ocorre, então, com qualquer tipo de substância, desde que seja suficiente pequena para sofrer a interferência de forças que existem nas superfícies líquidas. Que movimento é esse? Que fenômeno é este? Einstein foi estudar esse movimento e publicou um trabalho brilhante, né? O que o Einstein descobriu? Que na base desse movimento estava uma estrutura atômica, que eram os átomos que produziam este movimento. E era uma energia que envolvia essas diminutas partículas, os átomos das moléculas de água e os átomos daquele elemento que ali caíam. Neste conflito, havia a interferência de uma força. E olha que interessante, né? Com os olhos da matemática, o Einstein penetra neste fenômeno e deduz o tamanho do átomo. Ele descobre o átomo pelas lentes da matemática. Portanto, foi o Einstein que alertou ao mundo científico a existência das diminutas partículas e ele é que deu convicção, a convicção matemática, né? A convicção que a razão precisa, a convicção matemática da existência dos átomos. E, curiosamente, Einstein inaugurava um instrumento importantíssimo de pesquisa que a ciência não deixaria mais, a perquisição matemática e os cálculos probabilísticos. Então, quem introduziu a probabilidade na física, na ciência, foi o Einstein. Depois o Einstein vai reclamar disso. Nós vamos conversar mais adiante. O Einstein não vai aceitar a probabilidade, né, inserida nas leis científicas, mas ele não teve como negar essa evidência. Mas ele foi que introduziu. Então, lembre-se, né, foi no estudo do movimento browniano que o Einstein introduz a pesquisa matemática e introduz os cálculos probabilísticos para estudar os fenômenos atômicos, impossíveis de serem percebidos por qualquer outro instrumento, a não ser a matemática. E vocês vão ver a importância que tem a matemática no desenvolvimento da física quântica. E você, então, você fica assim admirado de ver que o homem penetrou nesse universo diminutíssimo, invisível aos nossos olhos, com os olhos da matemática. Porque a matemática é a linguagem de Deus, né? Não foi o Galileu que nos falou isso? A matemática está escrita, a natureza está escrita numa linguagem matemática? Pois é, veja que interessante, né? Então, essa vai ser, daí para frente, a linguagem essencial da física, e é este instrumento que os físicos vão trabalhar com fórmulas que vão descobrir fenômenos que somente depois serão comprovados, porque eles serão descobertos primeiro pela matemática. Eu acho isso extraordinário, sabe? Isso é uma propriedade do espírito, né? Que, na verdade, a matemática é um olhar do espírito, né? Interessantíssimo, né? Bem, então nós estamos aí já no começo do século XX, o átomo vem à tona, graças ao trabalho de Einstein, do movimento browniano, né? Ele antecipa os testes instrumentais e dá uma comprovação matemática à existência do átomo, até que em 1911, um físico neerlandês radicado na Inglaterra, né? Portanto, um físico naturalizado britânico, o Ernest Rutherford, ele resolve fazer um experimento muito interessante. Ele vai criar uma lâmina finíssima de ouro
e vai bombardear essa lâmina com partículas radioativas, partículas alfa, né? Que já se conhecia a radioatividade, descoberta pelo casal Curie, né? Marie Pierre Curie, né? Então, ele vai bombardear essa lâmina de ouro com partículas pesadas para ver o que acontece. Por que ele usou o ouro? Vocês sabem que o ouro tem uma propriedade muito interessante, é um metal muito característico, ele tem uma plasticidade muito interessante, o ouro, né? Você é capaz de fazer com o ouro um fio de 3 quilômetros de extensão com 5 micrômetros de diâmetro, 0,005 milímetros, mais fino que um fio de cabelo. Olha que interessante. Você pode fazer um fio de ouro mais fino que um fio de cabelo, de 3 quilômetros de extensão. O ouro te permite você realizar essa façanha, né? Curioso isso. Então, o ouro permite fazer uma lâmina finíssima, quase que com pouquíssimos átomos, né? Essa era a ideia do Rutherford, né? Criar uma estrutura tão fina, de tal forma que tivesse ali pouquíssimos grânulos de matéria, pouquíssimos átomos, né? E já se sabia que a matéria tinha os elétrons incrustados aí, né? Ainda estava em vigor o pudim de passas de Thomson, e o Rutherford bombardeou a lâmina de ouro com partículas pesadas. E o que ele observou? A maioria das partículas atravessava a lâmina sem nada acontecer. Algumas poucas desviavam, algumas pouquíssimas retornavam, ricocheteavam na lâmina e voltavam. O que ele concluiu? Que o átomo não era um pudim, ele era uma substância vazia, e a matéria estava concentrada em pequeninos grânulos no interior do átomo. Ele descobriu o núcleo atômico. Ele inaugura a física nuclear, o Rutherford, com este experimento tão simples. A sua conclusão é de que os átomos eram entidades vazias de matéria. Então, ele descobre em seguida, em 1918, o próton. Então, ele faz o seu modelo de átomo, né? O seu modelo de átomo agora é feito de um núcleo diminuto, feito de prótons e elétrons rodando ao redor deste núcleo. Este modelo foi chamado de planetário, modelo atômico planetário de Rutherford, porque ele achou, então, que o átomo era igual ao sistema solar, com o Sol no centro e os planetas girando ao redor. Era uma ideia ultra simpática, né? Que bacana você projetar a mesma estrutura que formam os, o cosmos, né? Você projetar essa mesma estrutura lá no átomo. Nos lembra, evidentemente, né, o princípio hermético, né, que dizia que o que está em cima está embaixo. O macro se replica no micro, o micro é a cópia do macro. Então, aquilo foi muito bacana, a ideia do Rutherford, né, o seu átomo planetário, né? E outro fato também é inaugurado com o nosso Rutherford. Ele inaugura um método para se estudar o coração da matéria, para se estudar a composição do átomo. Este método que ele inaugura é o bombardeio da matéria. Então, agora a ciência vai bombardear o átomo, a matéria, para desmantelá-la e estudar a sua composição. Isso se compara a alguém que quer saber o que tem dentro de uma laranja, mas ele não consegue partir uma laranja, né? A laranja é muito difícil de ser partida. Então, o que ele faz? Ele acelera essa laranja a uma velocidade incrível e joga a laranja no anteparo. A laranja se
esfacela nesse anteparo e explode para todo lado, né? Polpa de laranja, semente, né? Fibra para cá e explode tudo. Então, você vai estudar aqueles componentes, né? Que explodiram ali do esfacelamento da laranja e você entende de que a laranja está feita. Então, até hoje, a ciência estuda o átomo assim, né? Os aceleradores de partículas são os maiores instrumentos desenvolvidos pelo homem, são túneis subterrâneos maiores do que uma cidade, né? Tem lá na Suíça, nos Estados Unidos, né? São túneis imensos, tamanho de uma cidade, e ali dentro daqueles túneis tem magnetos que aceleram partículas atômicas a imensas velocidades, velocidades quase que velocidade da luz, e joga aquilo no anteparo e estuda o que acontece com aquelas partículas quando se chocam, né, movidas a grandes velocidades. Aí você consegue quebrar um núcleo atômico e ver o que está dentro dele, sabe? Então, essa é a forma como a ciência estuda a estrutura da matéria, a estrutura íntima da matéria. Mas, em 1932, outro inglês, nós estamos cheios de ingleses aí nessa história do átomo, né, gente? Aliás, até agora só tem inglês, tirando o alemão Einstein, né? Os outros são ingleses, né? O Dalton, o Newton, né? E o Thomson, o Rutherford, que era neerlandês, mas naturalizado inglês, né? E, em 1932, outro físico inglês, o Chadwick, descobriu uma outra partícula atômica, o nêutron. E aí sim chegou-se à estrutura fundamental da matéria. Parecia que a história do átomo tinha chegado ao fim. A matéria, então, está formada por 3 elementos fundamentais: o próton e o nêutron e o elétron. Elétron, próton, nêutron é a trindade. Olha que nós estamos aí, né? Lembrando a nossa trindade, lembra dos princípios ternários do universo, princípio do unitário, dualístico e ternário. Estamos aí na trindade essencial constitutiva da matéria. A matéria está feita por 3 bolotinhas pequeniníssimas: prótons, nêutrons, que se grudam mediante as forças nucleares, se grudam e formam um núcleo compacto, e ao redor giram os elétrons, diminutíssimos, né? O elétron é aproximadamente 1000 vezes menor do que um próton, né? Então, essa é a estrutura íntima da matéria. O homem, então, chegava, em 1932, a conhecer a íntima estrutura da matéria. Para muitos, estava terminado o assunto, né? Mas ainda restava algumas perguntas curiosas, e é claro que o homem vai partir no encalço de suas respostas. Pegue um elétron, o elétron tem massa. De que ele é feito? Pega um próton, ele tem massa, ele pesa. De que ele é feito? O que faz um próton? O que faz um nêutron? A ciência logo vai descobrir, né, que são partículas ainda menores, que formam prótons e nêutrons, são os quarks, né? 3 quarks formam o próton, 3 quarks formam o nêutron, né? O elétron é formado por ele mesmo, não tem uma subpartícula que forma o elétron, né? Como outras partículas vão surgir depois, que são partículas na carreira final delas, né? O elétron é formado de elétron, não é formado de outra coisa, né? Mas essa é a estrutura íntima da matéria. Mas alguns problemas surgem nessa visão estrutural da matéria, que foi fantástica essa visão, né? Ela nos permitiu construir a tabela periódica dos elementos, foi em base a essa descoberta, né? Onde o homem vai descobrir que os 92 elementos naturais que existem no nosso universo, todos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, né? À exceção do primeiro, o hidrogênio, que é um próton no núcleo e um elétron girando ao redor. Os outros, então, vão ter o acréscimo de
novos prótons e outros nêutrons. Então, o que diferencia um elemento do outro é a soma de prótons. 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons, 5 prótons, e assim vai adiante até os elementos pesados, né? Os chamados os urânicos, os transurânicos, né? São os elementos que têm uma multidão de prótons, né? Tem 92 prótons, até os artificiais, que têm mais de 92 prótons. Então, a matéria foi reduzida na sua compreensão a essa simplicidade, uma simplicidade muito elegante, né? Tudo é feito de prótons, elétrons e nêutrons, e o número de prótons é que caracteriza um elemento das suas propriedades. Interessante isso, né? Como que elementos idênticos terminam gerando propriedades tão distintas. Você pega um carbono, pega um cálcio, pega um ferro, né? Pega um gás nobre, né, como o hélio e outros mais, né, o ouro, assim por diante, né, como que são elementos tão diferentes na sua apresentação, nas suas propriedades físico-químicas, nos seus comportamentos, mas todas são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Estava terminado a história do átomo? Não. Havia um problema muito sério com o átomo planetário de Rutherford. O átomo planetário de Rutherford, o elétron girava ao redor do núcleo. E uma das leis da termodinâmica diz que todo corpo em movimento circular uniforme está subordinado a uma aceleração. E, como tal, ele perde energia. É a lei da termodinâmica. Então, o elétron girando ao redor do núcleo, como ele está carregado de energia elétrica, né, ele iria perder paulatinamente esta energia e, por consequência, ele cairia no núcleo. Por que ele não cai no núcleo? Por que ele fica estável ali, girando ao redor do núcleo? A ciência não sabia responder essa questão. Por que o elétron não cai no núcleo? Quem iria responder essa pergunta foi um novo homem que aparece para a contribuição da ciência, o físico dinamarquês Niels Bohr. Niels Bohr, em 1913, vai propor um outro modelo de átomo, que é o átomo de Bohr. É um átomo quantizado. Ele vai pegar as ideias de Max Planck, as ideias as ideias iniciais da física quântica, que nós vamos conversar sobre isso no próximo encontro. Ele vai, então, aplicar os conceitos quânticos ao modelo atômico e vai determinar um outro modelo atômico, que é o que vigora até hoje. O átomo agora é quântico. Nós vamos entender o que quer dizer isso mais tarde. Nós não vamos penetrar na descrição do modelo de Niels Bohr, porque nós temos que falar sobre o quântico, né? Temos que falar da história do quantum. Em janeiro, nós vamos conversar sobre, né, o nascimento desta ideia, né? Um capítulo que chamamos de O Quantum Vem à Tona, né? Então, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro esta grande aventura do homem de mergulhar no coração da matéria do infinitamente pequeno. Mas é o Niels Bohr que introduz o quantum na história do átomo. Com o quantum da história do átomo, nós vamos nos deparar com uma propriedade muito interessante da matéria, que nós vamos ressaltá-la porque ela nos importa muito. É a propriedade de imponderabilidade da matéria. O homem, né, com a sua inteligência, com as ferramentas da matemática, com os instrumentos que ele conseguiu desenvolver, ele penetrou na intimidade da matéria, foi lá no próton, no nêutron, foi lá no quark, né, nas micropartículas atômicas, nas subpartículas atômicas, e o que ele encontrou na composição íntima, mais íntima da matéria? O invisível,
o imponderável. A matéria é feita de a mais abstrata das composições. A matéria é feita de campos vazios, feitos apenas de energias. Não há nada na intimidade da matéria. A massa é uma ilusão, a massa não existe. Portanto, a história do átomo vai terminar nessa afirmativa: no cerne da matéria não há nada senão o imponderável. E é claro que agora nós vamos lembrar de Paulo de Tarso, que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele escreve que o visível nasce do invisível. Do invisível nasceu o visível. O visível, o concreto, aquilo que nos fere o sentido, aquilo que parece nos pesar, aquilo que chamamos de concreto, é feito de invisível. O invisível é feito de quê? Do Verbo divino, da substância. Voltamos lá à unidade fundamental do universo, a substância, não é? Então é isso, meus amigos. Essa é a pequena introdução que nós fizemos, né, para estudarmos a nossa física quântica, tá bom? Espero que vocês tenham nos acompanhado. Eu tenho uma projeção para fazer, é curtinha, mas vamos apreciá-la, né? E trouxemos aqui algumas gravuras para vocês. Aqui nós temos um microscópio óptico, feito então de lentes de aumento, foi inventado no século XVII pelo holandês Laennec. E aí nós temos, né, o nosso simpático óvulo, circundado por aflitos espermatozoides, agitadíssimos e ansiosos espermatozoides, né? Olhem só como é que o óvulo é imenso, né, diante do espermatozoide. Nós estamos aí, né, com medidas da ordem de 1/10 de milímetro, né? Que é 100 micrômetro, é o diâmetro de um óvulo maduro, né? 10 vezes menor do que isso, nós estamos no universo das bactérias, que tem aí 0,2 a 1,5 micrômetro o tamanho das bactérias. Aqui estão as bactérias, que podem ser visíveis, então, no microscópio óptico, capaz, então, de aumentar 2.500 vezes os objetos. Aqui nós penetramos no universo dos vírus, já estamos, então, no nanômetro, né? Numa outra unidade de medida, que é o nanômetro, que equivale a 1 bilionésimo de metro, né? Ou 1 milionésimo de milímetros. Dividam 1 milímetro por 1 milhão, e você vai chegar na medida dos vírus. Aqui, um dos maiores vírus da natureza, tupanvírus, que chama esse vírus aqui, né? Eles são feitos de cadeias proteicas. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo são proteínas, formam, então, uma couraça proteica, e aqui dentro nós temos uma fita de um código genético, DNA ou RNA, né? Essa fitinha que vocês estão vendo aqui é a fitinha do RNA do vírus. Ele, então, acopla numa célula, né? Por esse lado aqui, injeta essa fitinha e aí ele se reproduz. Aqui nós temos o coronavírus, visto ao microscópio eletrônico. Então, estamos num universo da ordem de um aumento de 20.000 vezes. E aqui temos o desenho do simpático microscópio eletrônico, inventado por um cientista, um físico, não me lembro o nome dele, né? Um físico alemão, em 1931. Ele utiliza, então, raios de elétrons. Ele utiliza o comportamento ondulatório do elétron, porque o elétron é onda também, né? Para enxergar os objetos diminutos.
E aqui nós temos uma geringonça, eu chamo isso de geringonça, né? Esse é o microscópio de tunelamento, ou de corrente de tunelamento, é uma verdadeira geringonça, né? Foi inventada por um físico suíço e um alemão em 1981, e em 1986 eles foram agraciados com o Nobel de Física pela invenção do microscópio de tunelamento. Aí as medidas estão em angstrom, né? Que aqui nós temos aqui o símbolo do angstrom, que é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro, né? E 10 vezes menor do que 1 nanômetro. Nós estamos num universo da ordem de 100 bilhões de vezes menor. Então, nós temos que aumentar 100 bilhões de vezes este universo para poder apreciá-lo. Nós vamos enxergar o átomo nessa medida aqui, 2 a 3 angstrom, né? E esse microscópio fantástico, ele é capaz de enxergar átomos, ele faz uma varredura de superfície e desenha a superfície do átomo. E, naturalmente, que ele não penetra na intimidade do átomo, né? Mas aqui está um esquema, mais ou menos, de como funciona o microscópio de tunelamento. Ele tem uma agulha tão fininha, que tem pouquíssimos átomos na sua ponta. É algo extraordinário a ciência ter conseguido fazer isso. Aí ele emite um campo e elétrons atravessam pela propriedade do tunelamento, atravessam esse campo, ricocheteiam no átomo e voltam, e assim eles são aferidos e medidos pelo aparelho. Quando eles encontram um espaço vazio, eles atravessam, e assim ele vai desenhando a superfície onde ele é bombardeado. Essa é a primeira fotografia obtida pelo microscópio de tunelamento. Isso é um núcleo de benzeno. Vocês lembram do benzeno famoso da física, da química orgânica? É uma história muito interessante. O núcleo de benzeno é feito por seis átomos de carbono, né? Forma essa estrutura hexagonal, né? Cada ponta desse aqui tem um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Essa é a molécula do benzeno. Ela foi vista ideologicamente pelo Kekulé. Vocês lembram do Kekulé? Da história da química orgânica, né? Ele sonhou com essa estrutura, ele viu em sonho isso, né? Interessante, né? É uma revelação espiritual. Ele viu em sonho como se desenhava a molécula de benzeno, o anel de benzeno, né? Ele viu o anel de benzeno, e foi uma estrutura importantíssima para o desenvolvimento da química orgânica, né? Porque o anel de benzeno é uma estrutura fundamental da química orgânica. Em base a ela vão ser construídas uma série de substâncias orgânicas que têm como base o núcleo de benzeno, né? O anel hexagonal de benzeno. E aqui, de fato, olha só, o microscópio de tunelamento mostrou um anel de benzeno com os seus 6 lados, o anel hexagonal de benzeno, né? Que coisa extraordinária, né? Aqui nós temos uma fotografia que eu também sou apaixonadíssimo com essa fotografia. O microscópio de tunelamento, ele foi criado na Suíça, né? Como disse a vocês, em 1981, mas ele foi, de fato, desenvolvido pela IBM, na Califórnia. E esse é uma fotografia feita pela IBM, né? Com o microscópio de tunelamento. Essa fotografia aqui, ela consiste num anel de 48 átomos de ferro que foram colocados sobre uma placa de cobre. Olha que interessante que, nesse nível, a matéria se comporta como um lago de ondas, e a gente não vê essas ondas, né? Então, toda a matéria é um lago, só que as ondas são tão diminutas que a gente não consegue divisá-las, mas ela é um lago feito de partículas, de grânulos, né? E aqui nós estamos vendo este anel aqui, é fantástico. Esse anel, para mim, ele é mais extraordinário do que o anel lá do Senhor dos Anéis, sabe? Porque nós estamos vendo aí esse chapeuzinho de bruxa. Esse chapeuzinho de bruxa, gente, é um átomo de ferro
Olha como que se comporta, como é a aparência de um átomo de ferro. O que é isso aqui, gente? Aqui um átomo de ferro perdido, aqui outro. Ó. O que é isso aqui, gente? Isso é um vórtice. Que bacana! É a mesma estrutura que nós encontramos no buraco negro, é a mesma estrutura que encontramos nas galáxias. Estão lembrados da trajetória típica dos movimentos fenomênicos? O turbilhonar da espiral, desenhando estruturas vorticosas. Nos encontramos com ela aí no átomo. A gente fica rindo disso, que coisa, né? Só vai ser uma brincadeira, mas aí você está vendo o macro, a estrutura macroscópica projetada no microscópico, né? Aí a gente vê a lei da hermética aí, né? Do Hermes Trismegisto, né? Do Antigo Egito, né? E está aí, ó. Olha que bacana, né? É bacana, é emocionante. Quando eu vi isso, eu fiquei emocionado. Espero que vocês estejam emocionados também com essa fotografia extraordinária, né? É a primeira visão que o homem tem, uma visão ainda grosseira do átomo, né? Aqui temos uma outra bacana demais, né? Aqui também é um anel de átomos de ferro sobre uma superfície de grafite, né? É lógico que isso não é dessa cor, não existe cor neste nível, né? Esse nível é incolor, não tem cor neste nível. Essas cores são feitas pelo computador, né? São cores completamente artificiais para que a gente tenha alguma ideia, né? Mas é evidente que essas cores não são reais, né? Bem, aqui nós temos o pudim de passas do Thomson. A gente está vendo aqui a bola de bilhar do Dalton incrustada, né, de elementos negativos, que são as passas, e aqui a massa homogênea carregada positivamente, e as passas, os elétrons carregados negativamente, ou a bola de bilhar do Thomson, né? A bola em si é uma massa homogênea carregada positivamente, incrustada dessas bolotinhas que são os elétrons, o pudim de passas de Thomson. É curioso que o Thomson ele nos dá, então, a estrutura corpuscular da matéria. Mas o seu filho, né? 30 anos depois, o filho do Thomson vai demonstrar experimentalmente a natureza ondulatória da matéria, sabe? É os dois Thomson da história da física, nós vamos falar disso mais tarde. Mas é interessante, né? Um mostra a estrutura corpuscular e outra o reverso, a estrutura ondulatória da matéria. Aqui nós temos o ato planetário de Rutherford, nasceu na Nova Zelândia, né? Mas naturalizado inglês, e aqui então temos o seu átomo, a maneira de um Sol com os planetas girando ao redor, e vimos que essa, infelizmente, era uma imagem inviável para o átomo, né? Até que nos encontramos com um dos pais da física quântica, o Niels Bohr, dinamarquês, né? Nascido em Copenhague. Nós vamos falar demais de Niels Bohr. Morreu em 1962, tem até há pouco tempo, né? E ele é que vai dar a estrutura que nós atualmente admitimos para o átomo. O átomo de Niels Bohr é o que está valendo na atualidade, com seus níveis energéticos, né? E vamos ver depois. Então, aqui nós temos uma concepção artística do que seria o átomo de Niels Bohr. Do lado de cá, o que seria o átomo de Rutherford, né? E o átomo agora é uma estrutura diáfana, feita de nuvens, de eventos agitadíssimos que não podem ser percebidos. É algo mais ou menos assim. Então, se vocês quiserem imaginar o que é o átomo, enxergá-lo na tela da imaginação, nós teríamos que imaginar uma estrutura dessa natureza, porque o movimento dos elétrons em torno do núcleo é intensíssimo, né? É quase velocidade da luz, né? E aqui o que já disse para vocês, né? Muito interessante essa concepção do se o átomo fosse do tamanho de uma Terra, esses números são difíceis para a gente imaginar o tamanho deles, né? Mas se fosse do tamanho da Terra, o próton seria uma roda gigante e os quarks seriam CDs. O que é essa roda gigante diante do tamanho da Terra? O que é o
ceder diante da roda gigante. Pontinho aqui, né, gente? Uma esferinha aqui, né? 3 esferinhas pequenininha, menor que isso aqui, forma essa estrutura gigante. Essa estrutura forma tudo isso. Fantástico, né? Eu acho isso fantástico. A matéria é feita de vazios e de uma poeirinha inconcebível no seu tamanho. Então é isso, meus amigos. Terminamos aí a nossa introdução. Vamos ligar o nosso aparelho aqui, que está quase acabando a bateria dele. Bem, terminamos assim a nossa conversa introdutória. E vamos abrir espaço aí para vocês fazerem algum comentário. Tenha ficado claro que é algo bastante diminuto, né? Gilson, Inconcebivelmente diminuto. Gilson, uma perguntinha, por favor. Estão ouvindo? Sônia? Eu não estou ouvindo o Mário. Você está ouvindo o Mário, Sônia? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Está dando um eco, tenho que ver se tem mais alguém aqui com o microfone aberto. Eu não Não. ouvi o Mário, não. Fala de novo, Mário. Gilson, estão me ouvindo? Alô? Eu estou ouvindo mais ou menos, é engraçado. Você está ouvindo bem? Tá, né? Sim. Vamos lá, Mário. Bom, Vou tentar te ouvir. eu achei muito interessante na sua exposição. Peraí. Tirar aqui, talvez eu melhore a audição. Vamos ver. Vamos lá, agora acho que vai. Agora vai, agora melhorou. Isso. Eu achei Vocês me ouviram bem? Desculpe, Mário. Vocês ouviram bem? Ouviram? muito bem, muito bem. Muito bem. Achei interessantíssima a ideia de bombardear esse bombardeio para descobrir o interior da matéria. Eu acho que isso foi a grande chave, talvez, para conhecimento que Chave, você né? O falou. Rutherford deu a chave, né? Deu a chave, né? A gente deve a ele isso. E que tipo de bombardeamento ele fez, Gilson? Porque ele estava lá no início do século XX, né? Que tipo Ele de... bombardeou átomos de ouro com núcleos, com partículas da radioatividade, partículas perfeito, alfa. perfeito. Né? As partículas alfa são, se não me engano, são feitas de 2 prótons, né? Sim. Se eu não me engano, alguém pode me socorrer aí, talvez o Ellison saiba direitinho. Eu esqueci, a partícula alfa é uma partícula pesada. E elas são partículas eliminadas pelo núcleo atômico das substâncias radioativas, é aquilo que nos faz mal, né? Sim. As partículas alfa são extremamente letais, elas são dardozinhos diminutos que penetram na gente e destrói, né? Então, ele bombardeou núcleos de ouro, átomos de ouro, com partículas alfa. Perfeito. Ele não Tá tinha ótimo. acelerador. Tá Ele bom. só expôs Uhum. uma partícula, um material radioativo a uma lâmina de ouro. Perfeito. A E Madame detectou o que Curie, acontecia a partir dali. a radioatividade já tinha sido descoberta pela Madame Já tinha Curie, sido né? descoberta e já É. existia a câmara de Wilson, que é Certo. a câmara de bolha que detecta partículas atômicas, né? Deixa o seu traço, né? na câmara de gás. Já existia, então, uma forma de você identificar o trajeto de uma partícula atômica. Então, ele bombardeou, ele via essa partícula na câmara de gás e via o ricochete dela, ou ela atravessando. Né? Perfeito. E ele viu que a Valeu. maioria atravessava. O átomo de ouro era vazio, a maioria atravessava. Uma outra ricocheteava e outras, pouquíssimas, batiam no núcleo e voltavam. Certo. Perfeito. Tá ótimo.
Entendido. Obrigado. É isso aí. Com isso, e depois o ser humano vai construir os aceleradores de partículas. Aí já não é mais partícula radioativa, né? Aí ele vai acelerar partículas atômicas naqueles imensos aceleradores e bombardear, né? É o mesmo bombardeio, né? Só que agora o bombardeio é para valer, porque são partículas aceleradas a altíssimas velocidades, né? É bonitinha a história do átomo. Não, gente, vocês estão muito sérios aí, mas é bonitinha a história do átomo, eu acho. É uma história muito bacaninha, né? Mostra aí como é que a fantástica inteligência humana, né, penetrando no coração da matéria, com olhos da inteligência. Isso é bacana, né? O Einstein, que fantástico, né? A colaboração do Einstein, pouca gente sabia disso, né? Que ele ajudou a alavancar a ideia do átomo, né? Por isso que no meio espírita eles costumam falar que é a reencarnação do Demócrito. Você já ouviu falar nisso? Que o Einstein é a reencarnação do Demócrito? Então não é à toa que ele veio para chamar a atenção, né, do átomo. Ele ressuscita a teoria de Demócrito, né, de certa forma, né? É possível, né, que seja, né, o nosso Demócrito voltando, né? Era chamado filósofo inteligente, inteligente, sorridente, né? Ele vivia sorrindo. Uma vez perguntaram para ele por que estava sempre sorrindo. Ele disse que gostava de entender as coisas e ficava alegre quando entendia, por isso ele vivia sorrindo. E, de fato, o Einstein também era muito sorridente, né? Muito espirituoso, né? Aquele jeito espalhafatoso dele, com aquele cabelo esvoaçado, né? E, de repente põe a língua para fora para os outros, né? Meio irônico, né? Pode ser. Eu acho que pode ser o Demócrito. Você viu que a Sônia está com a mão levantada, Bê? Quem? Ah, é a Sônia Leal, nossa querida Sônia. Vamos lá, Sônia. Você está muda, você para mim está com o seu microfone. Seu Sim. microfone agora sim. Estava desligado. Esse modelo de Rutherford, que você estava falando, seria partícula e onda, no caso, tudo sendo partícula e onda, não existindo nenhuma separação, assim. Seria isso, Gilson? O átomo de Rutherford ainda não havia juntado partícula e onda, ainda não. A partícula e onda, nós vamos encontrar isso com o Niels Bohr, né? Com a descoberta na física quântica, é que nós vamos juntar a matéria com energia, que será uma coisa só, né? Que vai ser intuído pelo Einstein na sua famosa fórmula, né? Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, junta energia com matéria. Mas partícula e onda nós vamos encontrar lá com de Broglie, né? O francês lá, que vai lançar a sua ideia da natureza ondulatória da partícula. Mas no Rutherford, não. O Rutherford é energia uma coisa, a partícula é onda, ainda não estão unidas, tá? O seu átomo, feito de núcleo e de elétron, é movido por forças independentes da matéria. Forças que agitam a matéria, mas ainda é de natureza diferente, energia e matéria até então, tá? O Rutherford não fez essa junção, não, né? Tá bem? Valeu. Mas ele foi importantíssimo, né, Sônia? Ele participou da história do átomo, descobriu o próton, descobriu a existência do núcleo, viu que o átomo é feito de um núcleo e partículas esvoaçantes ao redor. Isso foi uma ideia fundamental na estruturação do átomo, né? Ele foi uma peça importantíssima, sim, com certeza, né? A partir daí é que eles vão se ajustando as concepções do átomo, mas ele é que deu o modelo inicial, não há dúvida, né? Ele consertou o pudim do Thomson, né? Felizmente, o simpático pudim do Thomson deteriorou, né? E não foi comido mais, né? Foi degustado mais.
Mas o Rutherford foi muito importante nessa história. E depois quem vai fazer um estágio de 6 meses no seu laboratório em Cambridge, não, acho que é Manchester, desculpa, né? É o Niels Bohr. O Niels Bohr foi fazer um pós-doutorado lá com o Rutherford. E o Rutherford deu ao Niels Bohr a tarefa de consertar o seu modelo planetário. Aí que sim, a física quântica, de fato, ela tem o seu grande impulso. Aí que ela nasceu com o Max Planck, né? O seu trabalho de 14 de dezembro de 1900, nós vamos falar sobre isso, né? Mas quem dá o impulso à física quântica é o Niels Bohr. Niels Bohr. Né? E ele estudou, ou participou do laboratório do Rutherford. Tá bem? Foram amigos, Valeu. né? O Rutherford era mais velho do que ele, mas, de certa forma, ele instruiu até certo ponto o Niels Bohr, né? Valeu, obrigada. Acho que hoje não tem muita coisa para discutir, não, né, gente? Hoje é assim, um tanto quanto histórico a conversa, sem muitas interpretações, né? Sem muitos voos metafísicos. Agora é o É isso, meu Anderson. caro Alexandro, né? Estamos ainda num universo bastante objetivo, né? A ciência não se deu conta ainda da subjetividade que impera nesse micromundo, né? As coisas ainda estão caminhando de uma forma objetiva, segura, determinística, e a gente vai ver que isso vai para o brejo, isso, né? Isso tudo vai para o brejo. Mas até então, não. Até então as coisas estão muito certinhas, né? Gilson, Agora é o Oi? Anderson, bem. desculpa, pode falar, Anderson. Tem outra pessoa querendo falar, né? Eu não identifiquei quem que é. É o Alexandre, mas pode passar para o Anderson. Ok. O Alex, Rapidinho, ô, Gilson, só aproveitando sua linha de nosso raciocínio querido amigo. original, tá bom? É bom, Anderson. Então, nós estamos no limiar de identificar o espírito, né, na questão da física. Sim. Com certeza, né, Anderson? Ainda é prematuro penetrarmos nessa discussão, mas estamos caminhando para lá, tá? A partir daí, de 1913, quando entra o Niels Bohr, a partir daí vai rápido, né? Mas estamos na iminência, sim, de descobrir o espírito nessa jogada aí. Isso que você perguntou, não é? Mas até aqui ainda não deu, ele não deu as caras, não, hein? Ele ainda não deu as caras. A consciência não entrou na jogada ainda, não. A consciência vai entrar na jogada mais na frente. Lá para 1930, por aí, né? Com a interpretação de Copenhague, que nós vamos ter, então, a presença do observador interferindo no objeto observado, né? Que é, então, onde transparece um novo elemento na física, a consciência, mas, por enquanto, ainda não. Tá bom? Eu sei que vocês estão aflitos para chegar no Espírito, todos nós estamos aflitos para chegar no Espírito, né, Anderson? Né? Chega de matéria na nossa vida, né? Nós estamos querendo voar, fazer o voo, o grande voo do Espírito e libertarmos-nos da prisão da matéria. Precisamos sair das nossas gaiolas quânticas, né? Por isso você está aflito aí, cadê o Espírito? Ô, Espírito, cadê o Espírito? Né? Vamos caminhar devagar, viu, Anderson? A gente ainda vai discutir muitas particularidades. A minha dúvida era que a ciência ela já chegou numa condição em que ela já acredita na possibilidade da existência da consciência, sabe? Isso era a minha dúvida no meio acadêmico. Eu acho que sim, mas os cientistas estão divididos entre os incrédulos e aqueles que estão convictos de que a consciência existe. Então, nós estamos numa época ainda de dúvidas
A gente não pode dizer que a ciência deu a sua última palavra, né? Há uma forte ingerência, uma forte sugestão de que a consciência atua no modelo quântico, de forma que os físicos estão divididos entre aqueles que acreditam e aqueles que acham que não. Tá, Anderson? Então, não há ainda um consenso. Nós vivemos ainda uma época de indefinições dessas teorias, tá bem? Por isso é que todo mundo pode participar. O pau está quebrando ainda nesse campo de ideias, viu, Anderson? Você pode opinar. Você é bem-vindo com as suas opiniões, porque nada há ainda perfeitamente estabelecido, tá bem? Mas, infelizmente, o espírito ainda não demonstrou a sua realidade no campo da ciência, né? A ciência empírica, né? A ciência experimental ainda não deu o seu aval. Estamos ansiosos para que isso aconteça, mas a gente já vê isso no horizonte próximo, sabe, Anderson? Isso já está sendo, né, anunciado pelos novos tempos, e é possível que a gente não, mas os nossos netos verão essa comprovação, sabe? A gente vai estar lá no mundo espiritual, nós vamos ficar felicíssimos no dia que for estampado nas, na, nos diários, né, nos jornais do mundo. O espírito é descoberto, a ciência agora, né, revela para nós a realidade da consciência abstrata, né, como um campo imponderável que sustenta a vida e o ser, né? Nós vamos estar lá no mundo espiritual, viu, Anderson? Nós vamos ficar alegres lá, nós vamos comemorar, nós vamos beber nós vamos estourar um copo de champanhe lá. Né? Tá bem? Mas os embriões das ideias já estão esvoaçantes, né? As ideias já estão aflitas para serem captadas. Já está no campo das ideias, já, e as ideias já estão sendo captadas, né? E nada há mais poderoso do que a ideia cujo tempo é chegado, né? Lembram disso? Mais poderoso que os exércitos é uma ideia madura que chegou ao seu tempo, né? É do Victor Hugo essa afirmação, né? Então, nós já estamos vivendo essa realidade, né? É por isso que já muitos pensadores da ciência já estão convencidos da realidade da consciência. Nós vamos estudar isso, nós temos 2 capítulos para falar só disso, Anderson. Tá bem? Aliás, três capítulos nós vamos ter pela frente aí para falar só da participação da consciência e os prenúncios do espírito. Bem? Obrigado, viu, Anderson? Agora é o nosso Alexandro, né? Oi, Gilson. Não, na verdade, eu coloquei um comentário aí no chat, mas é só para descontrair, não vou fazer nenhum comentário filosófico hoje, não. Na hora que Você você é muito estava bem-vindo para a sua filosofia, gente. Na hora que você estava apresentando as imagens aí, né, que você falou do óvulo, né, você falou, aqui está o simpático óvulo, né? Aí eu coloquei só para descontrair no chat aí, né, eu perguntei qual é mais simpático, o óvulo ou o espermatozoide? Na verdade, não precisa nem responder a pergunta, não. Foi só mesmo aí Eu sei. uma descontração. Aí agora, aí o tema é muito controvertido, né, Alexandre? Há controvérsias. Os dois são simpáticos, nós estamos aqui graças aos dois, né? O casamento dos dois é belíssimo, né? Fantástico, né? Cada um transportando a sua carga genética, bacana demais, né? Fantástico, né? Como é que isso vira uma pessoa? É um milagre, né? Como é que aquilo ali vira uma pessoa? Como que uma célula, uma única célula fecundada se transforma em 3 trilhões de células em 9 meses, né? Fantástico. A gente tem que vergar com respeito, olhar isso com profunda admiração e reconhecimento a essas potências biológicas que nos sustentam, que nos formam, né, Alexandre? Isso não é brincadeira, não, né? É algo fantástico, né? Uma das grandes potências da natureza, um óvulo e um espermatozoide, né? Como que eles se encontram, né?
Que aventura! Você está falando uma verdade, o espermatozoide é um herói, né? Um dos maiores heróis da natureza, né, senhor? Pequenininho daquele jeito, senhor, ele tem que atravessar, né, o canal vaginal, penetrar no útero, descobrir o orifício do útero. Que viagem fantástica que ele faz dentro do útero, que mundaréu do útero. O útero é uma coisa imensa diante de um serzinho daquele tamanho, né, senhor? Que coisa, né? Quanto é que esforço tem um serzinho desse, né, para nadar até chegar no óvulo, descobrir o óvulo dentro do útero, descobrir uma poeirinha dentro de uma sacola. Que coisa, né, senhor? É um Tô me milagre isso. sentindo, tô me sentindo quase um semideus aqui com essa sua explanação. Estou me sentindo um Aquiles aqui agora. Mas nós somos deuses, somos filhos de deuses. É uma coisa fantástica. Eu fico admiradíssimo do negócio desse, velho. Tá doido. Mas imaginando aqueles desfiladeiros que deve ser o endométrio, né? Aquele tecido intrauterino, cheio de desfiladeiro, e eles, né, nadando no meio daqueles desfiladeiros, daqueles precipícios. E, nossa Senhora, que coisa, né? Eu devia fazer até um filme, né? Odisseia do espermatozoide, né? Bacana demais, viu? Muito bacana. Quando a gente for o espírito superior, tiver desencarnado, que a gente pode enxergar isso, né? André Luiz descreve isso nos seus livros, né? Enxergando esses fenômenos. Que coisa bacana, eu fico admiradíssimo com isso, sabe? Nossa, que legal se a gente for espírito superior, né? E penetrar, né? Com respeito, né? Enxergar uma fecundação. Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? É de tirar o chapéu mesmo, é de ficar arrepiado, né? Meus amigos, eu acho que hoje não vamos ter mais comentários, o assunto não tem tantas polêmicas, né? E acho que a gente pode terminar. Eu queria dar uma grande notícia para vocês, que eu estou muito feliz desde ontem, que a editora me mandou o livro A Física do Espírito, editorada, né? A editoração está finalizada, e agora eu estou passando um pente fino nessa editoração, né? Infelizmente, a gente consegue encontrar alguns erros de editoração, alguns vão passar, porque a gente não consegue ver todos, né? Então, eu estou aí nesse trabalho meticuloso, a minha querida esposa está me ajudando a fazer essa primeira verificação deste trabalho, mas eu acredito que em janeiro ele já estará preparado para ir para a forma, sabe? Para ser impresso. Estou muito feliz com essa conquista aí, né? Desse trabalho que virá a público, né? E agradeço muito às forças superiores da vida que nos permitem realizar esse tipo de trabalho, as vibrações de vocês, né, que nos sustentam neste empenho, né, tão difícil, né, coisa difícil. Vocês não imaginam a dificuldade que foi para mim escrever esse trabalho, né? Como que eu mergulhei de cabeça nisso, fiquei lidando com uma passarinhada danada na cabeça, e dentro da minha insuficiência, né? Então, tomara que isso seja do desejo da vida, né? Que esse trabalho venha à tona. E continuaremos contando com vocês, meus amigos, né? Que a gente precisa aí de um suporte financeiro para que ele se materialize. Se vocês puderem comprá-lo antecipadamente, né? Será de grande valia para a divulgação desse trabalho, viu? É a única forma dele vir a público, porque é um investimento muito caro, as editoras não investem, não têm dinheiro, as que têm também, né? Se investe, esse dinheiro não volta, volta minguado ao longo dos anos, porque esse tipo de trabalho não é popular, isso não vende, né? Então, é um dinheiro que não volta praticamente, né? Então, há necessidade de que ele seja mantido por um idealismo. É a única forma de manter, sabe? Porque economicamente é inviável. Você, para publicar um trabalho desse, você tem que ter aí disponível um dinheiro que você não vai ver de volta tão cedo. Você vai investir aí 30 mil reais, 20 mil reais para publicar esses livros, né? E esse dinheiro some. Vai voltar minguadíssimo, né? Por isso, eu conto com a colaboração de vocês, viu? Se vocês puderem adquirir.
Uma pena que não dá para comprar para o Natal, né? Papai Noel não vai ter oportunidade de entregá-lo, né? Mas em janeiro, por favor, reserve aí né? Um pouquinho do 13º, né, meu bem? Uma fatia de titinha do 13º para comprarem a Física do Espírito também. Só vocês podem nos ajudar, não tem mais ninguém. Tá bem? Então, assim que a editora tiver já um critério, né, do preço do trabalho, ele está com 680 páginas. Então, graças a Deus, não passou de 700. Eu estava com medo dele chegar nas 800 e ficar um livro muito grande, assustador, né? Então, ele está com 680 páginas aproximadamente, tá bem? Então, agora eu estou fazendo a sua revisão, estou revisando, não estou fazendo revisão do texto, isso não cabe mais. Estou fazendo revisão da formatação e vou fazer agora o índice remissivo. O índice remissivo dá um trabalho danado, né? Eu tenho que procurar lá onde é que ele fala isso, onde é que fala aquilo, que página que está esse assunto, que página que está aquele outro tema, e compor o índice remissivo, sabe? Dá um trabalho danado, né? Eu devo levar aí uns 15 dias para fazer o índice remissivo, trabalhando aí, né, umas 4 a 8 horas por dia para fazer o índice remissivo, né? Tá bem? Mas eu espero poder fazer isso e janeiro, final de janeiro, ele esteja pronto.